Gente, hoje eu tô aqui, né? Peguei até um lencinho, que é uma coisa que eu gosto de usar, que me deixa, de certa forma, confortável, sabe? Sabe aquelas coisas que a gente coloca e nos dão um quentinho no coração, assim, como se a gente estivesse colocando as coisas no lugar. Para mim, assim, ter um lencinho, um lenço me ajuda. Fazer um chá quentinho também me ajuda, né? Às vezes me colocar neste lugar. E eu não sei se você sabe, mas eu trabalhei muitos anos no corporativo. Eu trabalhei numa empresa, algumas empresas, mas a maior parte do meu tempo eu trabalhei numa multinacional e eu sempre fui envolvida com projetos, sempre assim, talvez pelo meu lado criativo, né, pelo meu lado de iniciativa, de eu gosto da inovação, do inovador, do colorido e tal, e eu sempre tive muita energia para fazer as coisas, né, e então eu sempre trabalhei com bastante com projetos e eu gostava dessa coisa dinâmica dos projetos, né? Que é tu idealizar alguma coisa, estruturar, implementar, entregar, resolver, né? E aí vamos para o próximo, vamos idealizar, pensar. E lógico que a parte que eu mais gostava de fazer é a parte da inspiração, né? Do que eu desejo realizar, como que eu desejo construir, o que, que a gente vai melhorar, o que, que a gente vai fazer de diferente, como que a gente vai inovar. Então, aquela parte ali onde a gente tem um brainstorm de ideias, onde a gente começa a pensar em o que, que poderia ser diferente, como as coisas poderiam ser melhores, como as coisas poderiam ser mais fáceis. E a parte que a gente faz os processos, né? Começa a pegar todas as melhorias, colocar dentro de caixinhas, né? E dizer, ó, isso vai fazer, isso a gente vai fazer desse jeito, isso vai funcionar de tal forma, o processo vai ser assim, as coisas vão se organizar assado. Para mim era a parte mais gostosa, né? A parte de ter que executar, né? Os processos, implementar, dar manutenção, realmente era a parte que me exigia mais esforço, né? A parte da inspiração, da criação, do imaginar como vai ser, do idealizar, de fazer pesquisa, era o meu quentinho, assim, né? É o meu lenço, era o que me deixava mais confortável, era o que me deixava mais alegre. E claro, gente, quando a gente fala de um projeto, seja um projeto numa empresa, seja um projeto de vida, seja um produto que a gente quer lançar, um atendimento que a gente quer realizar, ou um projeto novo. Vou começar minha dieta, vou agora iniciar no Instagram, fazendo vídeo. Não sei qual que é o projeto que tu tem aí, que eu sei que tu tem, porque, cara, é muito difícil a gente não ter projeto nenhum. E se a gente não tem projeto nenhum, a gente tem o projeto de achar um projeto, né? A gente, nossa, Bárbara, eu não sei o que eu quero fazer e eu tô aqui buscando, querendo saber. Cara, isso é um projeto, né? Quando a gente não tem, eu falo quando a gente não pensa em projeto nenhum, olha como eu vou executar tal coisa que eu quero fazer, eu estou buscando saber qual é a coisa que eu quero fazer, porque a gente é ser humano, a gente veio aqui para se movimentar, né? O meu pai fala que futebol é movimento e emoção. E eu trago essa reflexão para a vida. Não é só o futebol, a vida também é movimento e emoção, né? Então a gente precisa de movimento para dar emoção e da emoção para dar o movimento. E quando a gente não está em movimento, a gente está buscando estar em movimento. Então, seja qual projeto a gente vai fazer, né? Todos os projetos têm essas fases, né? Fase que a gente idealiza, que a gente sonha, que a gente pensa como que pode acontecer, como as coisas vão ser, né? E a gente começa a sonhar, idealizar e pensar. Essa parte nos requer bastante energia, né? Porque a gente precisa fazer pesquisa,
a gente precisa se conhecer, a gente precisa ter referência, a gente precisa olhar para outras coisas, às vezes fazer uma viagem, conversar com pessoas. A gente precisa fazer, sabe, pesquisa de campo? Eu não sei como que eu posso melhorar isso aqui. Vamos procurar pessoas que já melhoraram? Tudo isso faz parte da idealização, né? Se eu fechar os olhos agora e começar a imaginar alguma coisa, meu cérebro vai imaginar e pensar coisas que eu já vivi, coisas que eu já vi, coisas que eu já li. Porque o nosso cérebro ele é feito de memórias, né? Não de coisas que a gente ainda não viu, né? Claro, aí tem exceções de quem consegue enxergar essas coisas além, que não é o meu caso, né? E não é o caso da maioria de nós. Mas para que a gente tenha essa idealização, a gente precisa de referências, então a gente precisa buscar repertório, né? E eu adorava fazer essas pesquisas de campo em outras empresas, ver como é que as pessoas fazem aquelas coisas que eu desejava fazer. Enfim, isso me inspirava, né? Eu conseguia olhar para outras coisas e imaginando essas outras coisas no meu repertório. Então, um projeto ele passa por esse lugar, né, da gente idealizar. E aí depois a gente reunir, tá? O que que de fato é importante para o meu projeto? O que que de fato é importante para mim? O que cabe aqui em mim? Né? Então eu ter esse momento de, olha, aqui na minha empresa esse processo tal não vai funcionar. Eu sei que se a gente tentar implementar não vai, porque a cultura da empresa não funciona, porque as crenças daquelas pessoas não permitem, a gente não tem tempo, sei lá, para fazer um trabalho de cultura mais forte, então não vai se adaptar, né? Então a gente precisa dessa fase também, né, da gente olhar para as coisas que a gente quer mudar e entender, tá, cabe no meu cenário? Ou que tempo eu preciso para fazer essa mudança? Eu tenho esse tempo? Então a gente começar a organizar as coisas, né, se concentrar, organizar em como as coisas podem acontecer. E aí depois, quando a gente tiver as coisas organizadas, alinhadas, bom, eu já sei qual é o meu projeto, eu já sei o que eu realmente quero, eu já tenho uma noção de como eu vou executar essas coisas, eu já tenho uma base. Aí eu organizo e começo a planejar como essas coisas vão acontecer. Bom, então, para eu começar, por exemplo, a criar, produzir conteúdo no Instagram ou criar um produto, eu preciso fazer etapa A, B e C. Instagram, por exemplo, eu preciso abrir o Instagram, eu preciso criar um post, eu preciso escrever, ou eu preciso fazer um vídeo. Então, tem um passo a passo que a gente precisa planejar antes de executar, né? Claro que a gente não vai ficar ali planejando os detalhes, até porque existem coisas no meio do caminho que a gente não consegue planejar, que são imprevistos, que são coisas que surgem e nem sempre são coisas ruins, às vezes são coisas boas, vêm para somar no nosso projeto. Então a gente precisa ter um planejamento desapegado, né? A palavra desapego ela precisa estar junto quando a gente fala de projetos, né? Então a gente planeja sem se apegar, sem engessar, sem ser rígido, sem nada pode mexer nesse lugar. Não, a gente tem que ter consciência de que as coisas vão se modificar. De alguma forma ou de outra, não vai sair exatamente do jeito que tu planejou. E precisa ter esses recálculos de rota, né? A gente precisa olhar para os planejamentos de vez em quando para ver se eles ainda estão fazendo sentido. E aí, claro, com organização e planejamento, a gente consegue agir. Tá, agora eu vou abrir meu Instagram, agora eu vou botar lá no vídeo, eu vou gravar o vídeo, eu vou publicar e vou fechar o Instagram para eu não correr o risco de ir lá e querer apagar o vídeo que eu fiz, né? Que quem produz conteúdo no Instagram vai saber bem do que eu tô falando. Ou, né, criei um atendimento, vou divulgar. Fiz o post, divulguei, saí correndo, né? Deixei lá para que as pessoas vejam e eu não tenha a vontade e o desejo de apagar, né? Então, para tudo precisa ação, né? E vão acontecer coisas, às vezes tu vai gravar o vídeo, vai passar um caminhão, vai passar um helicóptero, aí vai, sei lá, acabar a internet, acabou a bateria. Esses tempos, quem me acompanhou lá no Instagram viu, eu gravei 4 vídeos, cara, de 20 minutos cada um ou mais, todos sem som, porque tinha acabado a bateria do meu fone, eu não tinha visto, tive que gravar tudo de novo. Acontece, imprevistos acontece, né? A gente precisa olhar para eles, mas
não é porque imprevistos acontecem que a gente não vai deixar de agir, a gente vai continuar agindo, a gente deve continuar agindo. Aliás, né, e afinal a gente tem um projeto para entregar. É óbvio que nos importa todo esse percurso, né, muito mais do que a entrega do projeto em si, mas a gente entregar nos traz bastante alegria. E claro, né, a gente começou a agir, vai precisar ter manutenção dessas ações. Aí fez X, Y, Z entregas que estavam programado, alguma coisa aconteceu, surgiu um imprevisto, a gente precisa ser capaz de voltar lá no planejamento e pensar, opa, vamos recalcular, talvez essas entregas aqui não vão poder acontecer, vamos colocar outras no lugar, ou esse ritmo com que eu tô fazendo as coisas não tá bom para mim, tá acelerado demais, eu tô ficando ansiosa, estressada e exausta, então eu preciso olhar para o ritmo. Ou não, esse ritmo aqui tá muito lento, eu não tô vendo o resultado como eu gostaria e eu tenho tempo, eu fico mais ansiosa pensando no esperando para fazer as coisas do que se eu fizesse. Então a gente ajusta, mas a gente só consegue ajustar se a gente fizer. Eu só consigo saber se o ritmo está muito rápido, se o ritmo está muito devagar, quando eu faço as minhas ações, quando eu ajo, quando eu vou em direção ao meu objetivo. Eu só consigo saber se aquela rota que eu planejei funcionou ou não, se eu vou na direção daquela rota, se eu começo a caminhar esse caminho, né? E muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam, que elas executem, que faça, e a gente não faz a nossa parte, sabe? Quantas vezes a gente acha que a gente ficar sentado olhando Netflix vai mudar alguma coisa no nosso dia e não vai, porque as coisas não vão cair do céu se a gente não fizer pelo menos um pedido, pelo menos que a gente peça para Deus que ela caia do céu, né? Algum movimento a gente tem que fazer, porque a vida é feita de ação e reação. É uma lei universal, é uma lei do nosso planeta, é uma lei da nossa terra. E é lei, gente. É lei, não tem discussão, é que nem a lei da gravidade, não importa se a gente goste ou não. Se eu pegar essa caixinha agora e eu soltar, ela vai cair no chão, eu querendo, eu não querendo, eu achando bom, eu não achando. É lei, né? E a lei da ação e reação, ela existe. E é ação para reação, não reação para ação. Né? Então eu faço e as coisas acontecem, eu faço e as coisas acontecem, eu faço e as coisas acontecem. Então a gente precisa começar a agir, né? A gente precisa começar a se movimentar. Lá no meu Instagram eu falo das coisas que estão disponíveis no momento para que a gente possa ir para esse lugar, né? Tem uma mentoria que eu faço em grupo de projetos de vida, que é para que a gente passe por esse percurso, né? Por esse percurso todo de uma entrega, de um projeto em grupo, né? Para que a gente possa fazer essas fases juntos e se fortalecer, né? Porque quem já participou de um grupo sabe a importância que tem a energia de um grupo, quanto o grupo dá força para a gente fazer as coisas que precisam ser feitas, né? Porque a gente também enxerga que o outro também tem dificuldade, às vezes as mesmas que eu tenho, e a gente vai se fortalecendo. Então, se você está aí precisando de olhar, né, melhor para esses seus projetos, um olhar diferente, um suporte, conteúdos, olha lá no meu Instagram, talvez você queira se juntar a gente, a esse grupo, para olhar para esses projetos de vida, né, para a gente dar conta, a gente ir avançando neles. E olhe para os seus, né? Olhe para os seus projetos, veja em que etapa eles estão, veja em que momento que eles estão, priorize algumas coisas, né? O que você vai fazer agora? Ou se o seu projeto é descobrir o seu projeto, vamos avançar, né? Vamos começar a pesquisar melhores outras coisas, ou vamos começar a estudar as possibilidades para que a gente ache, né, o nosso projeto e a gente comece a entregar as coisas que a gente precisa entregar nessa existência.